Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um pós-jogo. Vamos acompanhar a coletiva do Dorival Júnior após a derrota contra o Corinthians em Itaquera. São Paulo perdeu por 2-1. O Dorival falando ali do Nestor, porque ele saiu e tal, comportamento do árbitro e muito mais para vocês aqui nesse pós-jogo. Peço para você antes deixar o likezão, se inscrever no canal que também é muito importante para o nosso crescimento. Vamos lá ouvir o Dorival Júnior após essa derrota contra o Corinthians pela Copa do Brasil. São Paulo tá vivo ainda, tá, galera? Calma aí pra quem acha que já era e tal. Ainda tem muito jogo pela frente. Vamos lá, Dorival. Tenhamos merecido um resultado melhor, sim. Fizemos por onde, buscamos até, mas infelizmente não fomos efetivos no momento em que mais precisávamos de uma definição. Caleri, eu acredito que ele tenha sentido algo para que não agravasse, ele pediu alteração. E aproveitando também a saída do Nestor, porque eu tinha era o meu último momento, eu não poderia correr o risco de ficar ali com 17, 20 minutos com um jogador a menos. Então nós não sabíamos qual seria a reação do Nestor depois da batida, apenas para tentar explicar o porquê da entrada e logo na sequência a saída, já que seria um risco muito grande deixá-lo ali naquele momento sem que tivéssemos uma posição mais segura a respeito do atleta. Um clássico tão equilibrado, numa fase tão importante, normalmente o detalhe, às vezes, para um lado ou para o outro, define. Você acha que o seu time pecou pelo fato de não ter aproveitado o número excessivo de erros do Corinthians e saída de bola no campo defensivo, principalmente no primeiro tempo? O São Paulo recebeu muita bola na intermediária ofensiva por erro do Corinthians e não conseguiu criar. E se você puder responder também, o que a torcida no Morumbi pode fazer de diferente ou de diferença para o São Paulo reverter a situação? Bom, eu acredito que o Corinthians errou porque nós fomos muito agressivos em todos os combates. Nós fizemos uma partida em termos de marcação, de aproximação, troca de passes, apresentação. Os jogadores a todo momento buscando um diálogo, sempre muito próximos para toda e qualquer necessidade que acontecesse. Uma retomada rápida de bola, fizemos isso o tempo todo. E infelizmente foram dois lances assim que é só o futebol que proporciona. É um esporte que você não tem às vezes como explicar em razão dessas situações que acontecem. Nós poderíamos sim ter tido uma efetividade um pouco maior. Olha, eu acho que o que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa que nós temos que reconhecer, enaltecer, e o nosso torcedor também sabe fazer isso. E eu não tenho dúvidas que vai acontecer no Morumbi da mesma forma. Nós teremos o nosso torcedor ao nosso lado, apoiando, empurrando, como foi a Fiel ao longo de toda essa partida. Eles perceberam as dificuldades que a equipe estava tendo, e mesmo assim eles buscaram incentivo até o final. A torcida de São Paulo tem feito a diferença, tem sido muito importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que no jogo do Morumbi ela terá um peso especial e vai nos levar a estarmos ainda mais motivados em busca aí dessa recuperação. Torcida do Corinthians, Dorival. Fiel não, pelo amor de Deus, cara. Não dá dessas não, cara. Queria mais perguntar sobre a sua escalação inicial, os 11 iniciais que você escolheu para essa partida. A ausência do Nestor, que geralmente aparece entre o time titular. Você esperava que o jogo fosse mais físico do que se apresentou na primeira etapa, por isso a escolha do meio-campo com as peças mais físicas, mais fortes do que o Rodrigo Nestor? Ou já tinha algo, por exemplo, que o Nestor acabou sentindo durante a partida? Já tinha algum cuidado a mais em cima do Nestor? Não, nada disso. Ele e Michel têm as características muito próximas. O Michel, para essa partida, eu imaginava que fosse, como foi, um jogador importante em termos de movimentação, de aparecer, porque os espaços eles existem no campo, e o entendimento do espaço é que é muito importante, quando você se apresenta para receber bolas, e com o Michel foi assim, ao longo de todo o primeiro tempo, nós tínhamos com ele, e às vezes com o Alisson, dois jogadores, com
com o Luciano, 2 jogadores que a todo momento estavam pelo menos um deles desmarcado, em condições de receber essas bolas e buscarem uma profundidade um pouco maior. Eu acho que nós tivemos tudo o que é necessário em uma partida para que você possa ter a partida à sua disposição, o jogo à sua disposição. Eu acho que o São Paulo se posicionou dessa forma, trabalhou corretamente. Infelizmente, no momento final, na decisão final, no passe final, talvez nós não tenhamos tido aí a noite ideal. Dorival, quando o Caleri machucou, você escolheu o Juan, né? Não escolheu um jogador com características mais próximas, que seria, por exemplo, o Erisson. No segundo tempo você coloca o Erisson. Por que essa escolha do Juan, que tem características, né, diferentes do Caleri quando ele se machucou? Em relação ao Luciano, ele levou o 3º cartão amarelo. Né? Você acha que o cartão amarelo dele foi justo e qual que é essa perda para o próximo jogo, para o jogo de volta do Luciano? O Luciano é um jogador que faz a diferença no nosso time, não tenho dúvidas que vai ser uma perda considerável, mas nós vamos estar muito fortes para o segundo jogo, podem ter certeza. Foi justo. Agora, não só ele deveria ter tomado. Esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo. 2 pesos, 2 medidas em todas as partidas. Todas. É muito difícil você, a todo momento, tá tendo que entender esse tipo de situação. Depois houve abordagens, trocas de empurrões e tudo mais. Então, assim, o único cartão naquela confusão toda é muito estranho. Estranho demais. Mas tudo bem, foi uma ótima arbitragem, eu não tenho que falar nada, só naquele momento que acabou acontecendo. O Wilton conduziu a partida muito bem, aliás, todo o trio de arbitragem. O Juan e Erisson? O Juan é o cara que vem entrando em todos os jogos, o Erisson está voltando agora, eu ainda teria 60, 70 minutos de jogo, não podia arriscar. Ali você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que vai acontecer na segunda etapa. Eu já estava ali queimando uma alteração. O Erisson praticamente voltou. Seria a 3ª partida dele entrando ainda. Então é muito cedo para que ele jogasse todo esse período. Poderia até suportar, mas pelo peso que teve o jogo, naquele momento, o ideal seria um jogador que já vinha entrando, que vinha dando uma ótima resposta e que também não foi mal, foi muito bem na função. Uma pena que hoje talvez a nossa inspiração tenha faltado em momentos decisivos. Galera, rapidinho para dar uma pincelada em algumas falas do Dorival aqui para você, e eu tô com a cabeça estourando, e agora o Dorival vem com essa aqui de falar que o cartão do amarelo foi justo. Não, foi justo se a arbitragem foi boa. Ô Dorival, o Luciano, quando saiu do jogo, eu vou deixar o vídeo, vai aparecer aqui para vocês no finalzinho, tá? O vídeo. Ele avisou que o juiz estava praticamente ameaçando ele e queria dar um cartão amarelo para ele. E o juiz foi lá e deu. Ô Dorival, o cara comemorou um gol, Dorival. E você me fala que foi justo? Ele fez uma comemoração, cara. Ah, foi provocante? Foi. Mas, cara, o futebol é isso, gente. O cara tá na Arena Corinthians, só tem torcedor do Corinthians. E o Dorival, mano, pelo amor de Deus, Dorival, fica quieto, velho. Eu ia vir aqui falar, né, e questionar o São Paulo pra ir nos bastidores, reclamar referente ao cartão amarelo do Luciano, tentar fazer um barulho na CBF, porque o juiz estava praticamente ameaçando o cara e o Luciano falou isso quando saiu do jogo. Então o Dorival vem e agora dá munição pros caras. Pô, o Dorival, joga junto, velho. E você me vem e chama a torcida do Corinthians de fiel, mano. Até que o nome da torcida é fiel, mano. Não fala fiel, velho. Ô, pelo amor de Deus. Já basta agora ter comentado esses dias aí que sonha em voltar pro Flamengo daqui 1 a 5 anos. Ô, Dorival, pelo amor de Deus, tá? E pra selar, mano, você me justificar a atuação ruim do Erisson por conta do tempo dele, muito tempo parado e o cacete, Dorival. Pelo amor de Deus, cara. Tinha o David no banco que tava muito melhor fisicamente do que o Erisson. E agora você me vem com desculpas que o cara tá voltando agora? Eu não entendi. Por que você não colocou o David, então, no jogo? Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi, cara. A gente tenta apoiar, né? Tenta dar moral e tudo mais. Mas, desculpa. Eu não consigo engolir umas falas dessa aqui não, cara. Desculpa. Tamo junto.